O apóstolo Pedro, pregando ali no Sinédrio, após a cura do paralítico, ele disse aquilo que é verdade ao longo da Bíblia: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa sejamos salvos. Só há salvação em Jesus. Pedro, diante do Sinédrio, deu testemunho. No capítulo 4 de Atos, Pedro deu testemunho que a cura do paralítico espetacular em Atos 3 foi porque Jesus estava vivo e podia e pode fazer os mesmos milagres. Não só ele anunciou o Jesus vivo que fez milagres, mas ele anunciou o Jesus vivo, o único Salvador. Pregando no Sinédrio, ele disse: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não tem nenhum outro nome pelo qual importa sejamos salvos. Quando Pedro disse não há salvação em nenhum outro nome além de Jesus, ele estava dizendo não só o milagre do capítulo 3, mas salvação significa livramento. Livramento do pecado, livramento do diabo, livramento da morte, livramento de enfermidade. Nós estamos um ano após Covid e as notícias não são boas. As notícias são de que milhares e milhares de pessoas morreram nesse último ano, de fevereiro a fevereiro, de março a março. Milhares e milhares de pessoas morreram. E agora as notícias dizem que o vírus variou para uma versão pior, ataca jovens, ataca crianças. Certos tratamentos que parecem que faziam efeito, parecem não fazer mais efeito, de tal maneira que a pandemia piorou e o nível de morte piorou, a segunda onda piorou e há uma possibilidade do Brasil não dar conta de atender os infectados por todo o país. Temos 19 estados hoje com 90% das UTIs tomados, dos leitos tomados em 19 estados. Temos 3 estados com 100% das UTIs tomados, dos leitos das UTIs estão tomados, esses leitos. Sobrou 5 estados, numa versão numa realidade menos pior, mas nós estamos aí com 22 estados do Brasil, praticamente para entrar em colapso. E a má notícia, num certo sentido, é que os evangélicos também morrem. Muitos pastores morreram nesse último ano, muitos missionários morreram, pessoas consagradas a Deus morreram. Só da Missão Antioquia morreu 2 missionários. E agora no Facebook, você abre o Facebook e as pessoas estão anunciando mais luto e mais luto e mais luto por toda parte. O vírus piorou. As UTIs de 22 estados do Brasil estão praticamente tomadas, essas UTIs, os leitos nessas UTIs. O pronto atendimento na nossa cidade também não está dando conta. Então, os hospitais ao nosso redor não estão dando conta. Mas nós podemos orar e clamar. Nós não estamos sozinhos, foi pregado a um Consolador. Nós podemos também clamar, não há salvação em nenhum outro nome. Isso Pedro falou no Sinédrio, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa sejamos salvos. Só Jesus salva. Ele salva do pecado, do diabo e da morte, mas ele salva de qualquer outras circunstâncias. Salvação significa livramento. O paralítico no capítulo 3 foi salvo por Jesus, no sentido que ele teve um livramento da paralisia. Podemos ter livramentos de Jesus do Covid.
E nós podemos, caso o Senhor nos leve, nós estamos salvos, nós vamos para a presença de Deus. Mas quantos estão desviados no momento que eles podem ser infectados e morrer? Foi como o Rogério estava pregando, como ele estava anunciando: receba Jesus hoje. Você não sabe a hora que você vai morrer. Você não sabe se o Covid na sua vida será uma versão leve. Você não sabe se será uma versão com dores e muita fraqueza e muita tosse, muita dificuldade de respirar. Você não sabe se você precisará de respirador. Você não sabe se você será entubado. E as notícias são que 70% dos entubados não sobrevivem. Aonde que você vai passar a eternidade? Não há salvação em nenhum outro nome, só Jesus salva. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus morreu por você ali na cruz. Ele pode te salvar do Covid? Pode. Nós estamos orando para Ele salvar, e Ele cura ainda hoje, e livra ainda hoje. Mas e se você morrer? Nesse último ano, muitos evangélicos morreram, pastores morreram, missionários morreram. O que vai acontecer se você morrer? Aonde você vai passar a eternidade? Você tem certeza da salvação? Você tem certeza do perdão dos pecados? Se você receber Jesus como teu Senhor e Salvador, Ele perdoa você de todos os seus pecados e Ele te salva. Ele te salva do pecado, do diabo e da morte eterna, que é a separação de Deus. Se você morrer, você passará a eternidade com Deus, se você receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele pode te salvar, se você o receber como Senhor e Salvador, do pecado, do juízo, da morte e do lago de fogo, que é a eterna separação de Deus. Aonde você quer passar a eternidade? Você quer passar a eternidade num lugar de sofrimento, por saber que você não está em comunhão com Deus? A Bíblia chama esse lugar de lago de fogo, que é uma figura bem forte para dizer é sofrimento, eternidade longe de Deus, sem gozo, sem alegria de estar na presença de Deus. Ou você quer ter a vida eterna que só Jesus pode dar? Jesus disse que quem crer nele tem vida eterna. O apóstolo João disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que você quer crer em Jesus e ter a vida eterna? Será que você quer ser discípulo de Jesus e ter a vida eterna? Será que você quer confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida? Porque se você o receber como Senhor e Salvador, você terá perdão de pecados e vida eterna. Jesus salva, Jesus livra do pecado, do diabo e da morte. Jesus salva, Jesus livra do pecado, do diabo e da morte. Mas lá em Atos 3, Ele salvou, Ele livrou um paralítico da paralisia. Ele também livrou, Ele também salvou uma mulher que tinha fluxo de sangue, era uma infecção. Ele também livrou, Ele também salvou o cego Bartimeu, dando visão para que ele pudesse ver. O Senhor pode te livrar de Covid. O Senhor pode te dar cura de Covid para você e os seus familiares. Mas eu preciso dizer que nos últimos 12 meses, estou sendo sincero com você, nos últimos 12 meses, muitos crentes morreram, pastores morreram, missionários morreram,
Nós estamos aqui em março de 2021, nós estamos aqui em março de 2021, um ano depois do início da pandemia, e eu preciso dizer para você que muitos crentes morreram, muitos pastores morreram, missionários morreram, mas eu posso dizer para você que eles estão na presença de Deus, porque Jesus dá vida eterna, o Senhor da vida eterna, para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele falou na cruz para o ladrão: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O salvo está na presença de Deus, para a eternidade com Deus. O salvo é aquele que se arrepende dos pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele convida Jesus para entrar na sua vida, ele pede perdão dos seus pecados, e ele recebe Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso dizer que Jesus livra também de Covid, ele cura também de Covid, mas eu preciso dizer que alguns ele permite que morra. Muitos pastores morreram no último ano, muitos missionários morreram no último ano, muitos crentes morreram no último ano, mas havia consolo para a família, havia presença de Deus e de anjos do Senhor antes deles partirem, porque ao partirem em Cristo, porque Jesus era Senhor e Salvador deles, foram levados para o seio de Abraão, foram levados para o paraíso, foram levados para a presença de Deus, estão agora num estado de gozo, de alegria, daquele que é salvo e já está com o Senhor. A minha pergunta é: aonde você passará a eternidade? A minha pergunta é: qual é a garantia que você não pegará Covid? A minha pergunta é: qual é a garantia que você não precisará de respirador? A minha pergunta é: qual é a garantia que você não vai precisar ser entubado? Nesse último ano, alguns empresários eram contra o fechamento das lojas e dos restaurantes, abriram as suas lojas, abriram os seus restaurantes, contraíram o Covid e morreram. Qual é a garantia que, se nós abrirmos nossas lojas, abrirmos nossas igrejas, os nossos cultos, se abrirmos os nossos grupos de discipulado, qual é a garantia que nós não vamos pegar Covid e morrer? Não temos nenhuma garantia que não vamos pegar Covid e morrer, mas nós temos uma garantia, que se Jesus for o nosso Senhor e Salvador, nós sabemos aonde nós passaremos a eternidade. Nós passaremos a eternidade com Deus. A palavra do Senhor diz um verso muito famoso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu Filho Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa certeza nós temos. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, arrependeu dos seus pecados, recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele sabe aonde ele vai passar a eternidade. Ele vai passar a eternidade com Deus. Nós não temos certeza se nós não pegaremos Covid. Nós não temos certeza que nós não precisaremos de respirador. Nós não temos certeza se nós seremos ou não entubados. Nós não temos certeza se nós também não vamos morrer de Covid, mas uma certeza nós temos: quem tem Jesus como Senhor e Salvador tem vida eterna. Se nós perguntarmos para o salvo, aonde você passará a eternidade, na mesma hora ele falará: eu passarei a eternidade com Deus, porque eu tenho a vida eterna de Jesus, porque Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Nós não estamos aqui de super-herói, nós não estamos prometendo que ninguém pegará Covid, ninguém morrerá. Nos últimos 12 meses, pastores, missionários, crentes morreram de Covid.
mas eles morreram no Senhor, eles estão na presença do Senhor. Desses milhares e milhares e milhares morrendo sem Cristo, aonde eles passarão a eternidade? Só Jesus é o caminho para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus perdoa pecados, porque Ele morreu por nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, o apóstolo João escreveu, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Lamento dizer o que eu vou dizer. Quantos desviados nós temos pelo Brasil? Quantos se declararam crentes, foram no show gospel, falaram que era crente, foram no show gospel como crente, cantaram como crente, e nós sabemos que eles estão desviados. Quantos frequentaram igrejas porque o culto tinha uma música boa, ou tinha muitos jovens e possibilidade de namorar, estavam nas igrejas, mas Jesus não era o Senhor e Salvador. Quantos desviados nós temos no Brasil? Quantos brasileiros nós temos dizendo: o sangue de Jesus isso, misericórdia Jesus? Você entra num ônibus, você ouve expressões evangélicas, você entra num avião, você ouve expressões evangélicas, você entra na padaria, você ouve expressões evangélicas. Expressões evangélicas se tornaram gírias na boca de brasileiros desviados. Se você não se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, se você não for discípulo de Jesus, você não tem certeza aonde você vai passar a eternidade. Mas aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele tem convicção: eu sou salvo. Eu não quero morrer agora porque eu sou jovem, eu não quero morrer agora porque meus filhos vão casar, eu não quero morrer agora por causa dos meus netos, mas se eu morrer, eu sei onde eu vou passar a eternidade. Eu vou passar a eternidade com Deus. Eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo. Olha, eu gostaria de falar outra palavra para você, mas eu preciso dizer que a morte está mais próxima do que nunca com essa última versão do vírus. Eu preciso dizer que as UTIs estão lotadas, que se nós pegarmos Covid, talvez não vai ter vaga para nós. Eu preciso dizer que mais pessoas vão morrer, porque não precisa ser adivinho para saber que mais pessoas vão morrer. E eu preciso dizer que nesse Brasil está cheio de desviado. Eu preciso dizer que nesse Brasil está cheio de crente corrupto que não fala a verdade e não anda com Deus. Eu preciso dizer que é hora de arrependimento de pecados e de receber Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus maus caminhos, para receber a vida eterna que só Jesus pode dar. Vida eterna que só Jesus pode dar, não é carteirinha de igreja. Carteirinha de igreja não salva, placa de igreja não salva, título de obreiro não salva, ter pai, mãe, tio, avô, crente não salva, ter lido a Bíblia 50 vezes não salva. Jesus tem que ser o teu Senhor e o teu Salvador. Não adianta você falar que é discípulo de Jesus e vive em pecado e não se arrepende do pecado. Vive em pecado e acha que está seguro porque ninguém está vendo. Deus está vendo o seu pecado, Deus está vendo as suas impurezas, e Ele deseja te perdoar se você se arrepender. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Confesse os seus pecados, receba o perdão de Jesus, confesse Jesus como
o seu Senhor e Salvador. Tenha certeza da vida eterna, porque só Jesus salva. Ele é o Senhor, o único caminho para Deus, o único Salvador. Confesse Jesus e ande nos seus caminhos. Não estou dizendo para você não ter nenhuma preocupação nos dias de hoje. Os dias de hoje são muito preocupantes. Eu não estou dizendo que você precisa ser um super-herói e não ficar preocupado com certo pavor. Às vezes nos preocupa: será que eu pegarei a infecção? Será que eu precisarei de ir ao hospital? Como é que vai ficar a minha família se eu partir? Nós somos humanos. Ser humano, estar preocupado nesse momento é normal, mas não ter certeza da vida eterna é sinal de que Jesus não é o teu Senhor e Salvador. Você não pode ter pavor da morte. Jesus dá vida eterna para todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador. Você não precisa ter prazer na morte, mas você não pode ter pavor da morte. Quem é salvo sabe para onde vai. Eu vou para a presença de Deus. Agora é hora de você rever a sua vida. Como é que você está vivendo? O que é que você faz? Como é que é o seu namoro? Como é o seu trabalho? Como são os seus hábitos? Qual o seu apego a Jesus? Será que acabou o primeiro amor que estava no seu coração? Agora é hora de arrependimento. Agora não é hora de repetir versos bíblicos como se fossem amuletos da sorte. A Bíblia não é amuleto da sorte, é a verdade de Deus para nós andarmos segundo a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nós não sabemos se nós seremos o próximo infectado. Por mais cuidado que nós tenhamos, não tem jeito, nós corremos risco. Mas uma coisa nós sabemos, nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, eu sei ou sabemos aonde nós passaremos a eternidade. Eu te convido a se arrepender dos seus pecados, se for o caso, recebendo Jesus como Redentor, como Salvador. Redentor significa aquele que te livra do pecado, do diabo e da morte e da condenação eterna. É aquele que te perdoa e por causa dele você é declarado justo e recebido como filho de Deus. O apóstolo João escreveu que todo aquele que recebe Jesus, ele recebe poder e autoridade para ser chamado filho de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Receba Jesus. Você quer perdão de pecados? Receba Jesus. Você quer vida eterna? Receba Jesus. Você quer ter certeza de vida eterna? Receba Jesus. Você quer colocar a cabeça no travesseiro, no meio de tantas notícias apavorantes, de UTIs lotadas por todo o Brasil, de vacinas que funcionam ou não funcionam, que devem ajudar, mas talvez poderão até não ajudar, mas você quer colocar a cabeça no travesseiro e descansar, tenha Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu te convido agora a confessar os seus pecados, e confessar Jesus como o seu Senhor e Salvador, repetindo essa oração comigo, na sua mente, mas diante de Deus. Pai Celestial, perdoa os meus pecados. Eu recebo, nesse momento, Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me, dá-me vida eterna, dá-me certeza da salvação, dá-me alegria da salvação, dá-me plenitude do Espírito Santo e conduza os passos da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Repita essa oração, recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador, e a paz do Senhor,
a paz do Espírito Santo encherá a sua vida, encherá o seu coração, e você poderá dizer: eu sou salvo, eu tenho certeza da vida eterna, eu sei onde eu vou passar a eternidade. Eu vou passar a eternidade com Deus, no gozo, na alegria da presença de Deus, diante do Senhor, diante de sua glória, como Ele propôs me salvar em Jesus. Ande nos caminhos do Senhor. Se você estiver meio frio: eu sou crente, mas eu ando meio frio. Eu sou crente, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu sou crente, eu nem gosto mais de culto. Eu sou crente, eu nem gosto mais de ler a Bíblia. Eu nem gosto mais de vigília. Eu sou crente, mas eu estou seco, eu estou gelado, eu estou morto. Volte-se para o Senhor, Ele perdoa pecados, Ele dá de novo a alegria da salvação, Ele renova a sua vida. É uma coisa espiritual, não é mágica de pastor, não é mágica, não é fórmula de culto, é a presença de Deus, é o poder de Deus. Confesse os seus pecados, receba Jesus, volte-se para Jesus, e o Senhor vai te dar a alegria da salvação. Se você estiver gelado, procura pastor, procura crente, sem aglomerar, procura pessoas para orar junto, busque a face de Deus. Deus quer renovar a sua vida, Deus quer te abençoar. Ouça essa exortação da parte do Senhor e ande nos caminhos do Senhor. Eu falo e te exorto no poderoso nome de Jesus. Amém.